A gente está conversando aqui no canal sobre os transtornos do controle dos impulsos. O impulso, que é essa força que nos move em direção a um determinado comportamento, ação, e que muitas vezes tem a função, né, de satisfazer um desejo, buscar alívio ou mesmo o prazer. O impulso nos move, mas quando descontrolado também pode gerar problemas, que são justamente os transtornos do controle dos impulsos. No vídeo anterior a gente falou sobre o transtorno explosivo intermitente, que é a dificuldade de controle dos impulsos agressivos, além da piromania, que é essa vontade incontrolável, né, de colocar fogo nas coisas, e a cleptomania, que é a tendência a roubar por impulso, né, a necessidade, aí, o ato impulsivo de roubar que a pessoa não consegue controlar. E hoje nós vamos falar de mais alguns exemplos de transtorno do controle dos impulsos. Um deles seria a tricotilomania, que esse nome grandão significa a incapacidade de controlar, né, a vontade de arrancar cabelos, pelos da sobrancelha, dos cílios ou de outras partes do corpo, que geram falhas visíveis, né, alterações cosméticas que fazem com que a pessoa muitas vezes se sinta mal com isso e gera um isolamento social, um comprometimento grande aí da socialização. Nesse transtorno, a pessoa sente uma vontade incontrolável ou uma tensão, melhor dizendo, quando ela, antes dela arrancar, e um alívio imediatamente após ela arrancar o cabelo, o pelo. Então, esse é um transtorno que tem consequências físicas, né, na imagem corporal, assim como também a dermatotilexomania. Esse nome mais difícil ainda pode ser traduzido como a dificuldade de controle do impulso de produzir escoriações no corpo. Então a pessoa se belisca, se arranha, cutuca e produz ferimentos. Esses ferimentos às vezes são pequenos, mas vão crescendo ou são múltiplos e também geram alterações visuais, cosméticas muito importantes. Né? Essas feridas que não fecham ou ainda que produzem muitas cicatrizes, né? Que acontecem quando a pessoa está muito ansiosa, principalmente, e com isso ela acaba também tendo como consequência uma vergonha e um isolamento sociais. Essas duas condições, elas não são problemas dermatológicos, apesar de aparecerem na pele e nos cabelos. Elas precisam da ajuda do dermatologista para o tratamento, né, dessas áreas afetadas, mas, antes de tudo, são questões psiquiátricas que precisam de identificação e tratamento, porque se só tratar a falha, mas não tratar por que, né, a pessoa está produzindo essas alterações físicas aí, o tratamento não vai obter sucesso. E nós temos também uma outra condição em que a impulsividade pode aparecer como lesão no corpo, que são as automutilações, quando a pessoa produz ferimentos mais graves, né, como por exemplo cortes, né, arranhaduras, e esses cortes e arranhaduras têm sido muito comuns, muito vistos em adolescentes cada vez mais. Por isso até fica aí a orientação para os pais, para sempre estarem de olho, né, nos filhos, se eles apresentam esses sinais de cortes, de arranhaduras. Às vezes o adolescente esconde usando blusas compridas e não deixam que os pais vejam. Portanto, um alerta aí para os pais, né, que têm filhos adolescentes, porque esse comportamento tem sido cada vez mais comum, difundido até socialmente, e como uma maneira, muitas vezes, não de se matar, embora tenha uma proximidade com os comportamentos suicidas. Mas muitas vezes esses jovens nos contam que eles fazem isso para ter um alívio em relação à angústia. Eles dizem que ao produzir essa dor, esse corte, eles se concentram naquilo e nessa dor e de alguma forma esse sangramento, esse ferimento desviam a sua atenção de uma angústia que eles estão vivendo naquele momento. Portanto, aí mais uma situação que precisa de atenção do ponto de vista da saúde mental.
Existem outras condições que também são consideradas aí dentro desse grande guarda-chuva das dificuldades de controle dos impulsos. O jogo patológico é um deles. É quando a pessoa não consegue controlar o seu hábito de jogar, apostar e acaba, inclusive, entrando em dívidas, né? Porque a pessoa vai, né, bingos, cassinos, outras formas de aposta que levam ela a perder muito dinheiro. Ela não controla esse comportamento. Um comportamento que também é dessa mesma família são as compras compulsivas, né? E essas podem aparecer tanto em alguns transtornos, como o transtorno bipolar, no episódio maníaco, já vimos aqui no canal, mas também podem, em outras pessoas que não têm o transtorno bipolar, serem reflexo de um desequilíbrio emocional, né? A pessoa, quando muito ansiosa, angustiada, quando ela não está bem do ponto de vista psíquico, ela pode buscar compensação desse mal-estar com um prazer imediato, que são as compras, né? Da mesma maneira, as dependências químicas, álcool e outras drogas, a dependência à internet e jogos de computador, jogos online, que também, né, tem afetado muitos adolescentes, a dependência de celular, que faz com que as pessoas sintam que o tempo todo está faltando alguma coisa ou que elas precisam checar o celular e não conseguem desgrudar do celular, e também o ciúmes patológico, o amor patológico, que são expressões, né, de um descontrole da impulsividade nesse aspecto afetivo. Então, o que caracteriza, né, de maneira geral, seria essa questão de não conseguir controlar um hábito e suas consequências. Muitas vezes, esses transtornos vêm associados a outros, né? Os mais comuns, depressão, transtornos do humor de maneira geral, distimia, transtorno bipolar, ansiedade, né? E também desses transtornos que eu falei da pele, de arrancar os cabelos, de produzir escoriações, eles frequentemente vêm associados ao TOC, ao transtorno compulsivo obsessivo compulsivo. Então aí há um encontro, há uma comorbidade frequente. E álcool e drogas também. Não que o álcool e as drogas causem esses comportamentos, né? Como vimos no vídeo anterior, um comportamento agressivo não necessariamente ele tem como causa, como explicação o álcool e a droga, mas com certeza eles podem potencializar essa tendência, prejudicando o controle de impulsos. E, portanto, né, nesses vídeos dois últimos vídeos que nós falamos sobre esses diagnósticos, é essencial um diagnóstico e um tratamento adequado que pode incluir, né, o psiquiatra, o psicólogo, algumas medicações podem ser úteis, né, os antidepressivos, né, em alguns casos estabilizadores de humor e até antipsicóticos, que podem ajudar no controle da impulsividade do ponto de vista farmacológico, quando ela é muito grave, e permitir que a pessoa também faça na terapia um mapeamento de suas emoções, de seus pensamentos, de seus sentimentos, para que ela possa entender que angústia é essa que faz com que ela precise, né, buscar alívio por meio dessas ações pouco elaboradas, pouco pensadas e que têm consequências tão danosas, que são essas ações impulsivas que caracterizam todos esses diagnósticos que nós comentamos aqui. Também, né, uma coisa que eu coloco como orientação para o controle da impulsividade é tentar não agir, né, rapidamente, que é tentar dar tempo para que o pensamento se coloque entre a vontade e a ação. Então, quando você se vir numa situação que mexe emocionalmente com você, você entende, você percebe que está fora, né, do seu estado emocional normal, tente não decidir, tente não adiar o tempo para sua resposta, né? Ganhar tempo pode ser essencial para que você consiga juntar, calcular todas as variáveis necessárias para decidir se aquele ato vai ser bom ou não. Porque se ele for bom, daqui a algumas horas ou alguns dias, ele vai continuar sendo bom. Mas se ele não for, se o seu estado emocional voltar para uma situação um pouco mais estável, equilibrada, pode ser que você perceba que aquela não era uma boa ideia,
que aquele comportamento não era o melhor, mas claro, isso não vem sozinho, né? Vem acompanhado de um tratamento em que você possa identificar as causas dessa tensão que busca alívio por meio desse comportamento impulsivo, né, que gera um alívio imediato, embora com consequências desagradáveis ou mesmo complicações aí no social, nas outras áreas da vida. Então acho que esse é o principal aí do nosso tema da impulsividade. Espero que você tenha aproveitado, deixa aí seu comentário, compartilhe o vídeo também, não deixa de se inscrever no canal. Ativa o sininho, que aí toda vez que chegar vídeo, o YouTube te avisa. Combinado? Então, até o próximo vídeo com mais um tema em saúde mental. Um abraço.